Bom, oscilações da economia, crise climática, tudo isso tem feito com que o número de pedidos de recuperação judicial no agronegócio aumentasse cerca de 300% entre janeiro e setembro do ano passado, na comparação com o mesmo período de 2022. E tem aí um dado também que indica que neste ano de 2024, neste período agora, foi o maior número de pedidos de recuperação do agro em 20 anos. O número é um estudo da Serasa Experian, que catalogou e analisou pedidos de recuperação judicial de produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, além de empresas que estão relacionadas ao agronegócio. E nós vamos conversar mais sobre este assunto agora, ao vivo pela internet, com o advogado Dr. Adalto do Nascimento Caniuc, que é especialista com forte atuação no agronegócio. Doutor Adalto, muito bom dia para o senhor. Obrigado por ter aceito aí o convite para participar desse bate-papo com um assunto que, sem dúvida nenhuma, tem a atenção do produtor. E eu queria começar pedindo para o senhor explicar de forma bem prática o que é a recuperação judicial. Bom dia. Bom dia. O recuperação judicial, na realidade, é um remédio processual pelo qual a empresa, e no caso o produtor rural, que pode se colocar como uma empresa também, fazendo a inscrição na junta comercial, ele pode pedir judicialmente um alongamento da dívida por meio de um plano de recuperação judicial que deve ser aprovado pelos credores. É importante ressaltar que para que se requeira esse pedido de recuperação judicial, é necessário que ele demonstre que tem uma crise econômica financeira e que tem viabilidade também econômica de continuar a sua atividade. A recuperação judicial nada mais é do que um mecanismo de evitar a quebra, de evitar a falência da empresa e, no caso do produtor rural também. Doutor Adalto, e qual que é o momento certo de uma empresa pedir essa recuperação? Acho que essa pergunta ela realmente é importante, porque, como eu disse, a recuperação judicial ela evita a quebra da empresa. Então, o pedido ele deve ser feito no momento em que a empresa ainda tem a viabilidade, condições de continuar a atividade, de modo que as dívidas não sejam impagáveis, vamos dizer assim, Tá? Então, o produtor rural, ele tem, especificamente falando aqui do agro, ele tem que ficar atento à sua questão econômica, à sua possibilidade de continuar a sua atividade, levando em consideração a sua produtividade, tá certo? Então, é necessário que o produtor rural ou a empresa, consulte um bom advogado, consulte uma empresa que cuida da parte econômica, para que faça essa análise, esse estudo de viabilidade. Doutor, dados do Serasa indicam que no setor industrial, as empresas que pedem aí a recuperação judicial, em torno de 25% a 30% conseguem se recuperar. Esses números, o senhor tem condição de nos informar em relação ao agronegócio? Como é que estão essas chances das empresas se recuperarem também? Olha só, em primeiro lugar, essa análise ela só é possível ser feita de maneira completa, e concreta ao longo dos anos. Eu digo isso porque os pedidos de recuperação judicial de produtores em massa, em grande volume, ele começou o ano passado, em 2023. Veja que a lei é de 2005, tá certo? O entendimento jurisprudencial ele começou a entender que o produtor rural poderia pedir recuperação judicial em 2014, 2015, os primeiros casos no Mato Grosso, inclusive, mas era só jurisprudência. A mudança da lei ela ocorre em janeiro de 21. Em janeiro de 21, ficou previsto na lei de recuperação judicial que o produtor podia pedir a recuperação, certo? Então, quer dizer, 21, a safra 21-22 muito boa, 23-24 começam os primeiros pedidos, 24 e 25 vamos ter um aumento significativo de pedidos. Ou seja, a gente só vai conseguir detectar se os pedidos de recuperação judicial foram satisfatórios de um modo geral, se houve de fato a recuperação judicial, ao longo dos anos, No futuro a gente pode ter esse tipo de conversa. O que eu digo é assim, os distribuidores, as revendas, que já pediram recuperação judicial
e aí sim, lá de trás a gente consegue fazer essa análise, poucos conseguiram se recuperar de fato, né? Tiveram até o plano aprovado, mas de fato, né, a continuidade da empresa ela ficou prejudicada porque o crédito, né, foi diminuído e a credibilidade no mercado também foi, né? Agora o produtor rural, tudo indica que, né, ele vai ter um sucesso um pouco maior, principalmente aqueles produtores que são proprietários da área e não arrendatários, né? Mas é uma previsão, sabe? A gente não consegue ter dados concretos ainda para afirmar que a recuperação judicial dos produtores foram satisfatórias, né? Muito bom. E como é que fica a situação dos credores de uma empresa que entrou em recuperação judicial? Eu acho que aqui a gente tem que dividir bem, né? O credor, que é considerado concursal, que está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, ele fica numa situação bem complicada, né? Porque se, ainda que ele venha votar contra um plano, tá? Discorde aí do plano proposto, se a maioria vota, é uma assembleia, né? A maioria vota, você está sujeito àquele plano de recuperação judicial. E aí que eu acho que entra um grande problema, tá? Os planos de recuperação judicial, principalmente no agro, têm sido totalmente fora do razoável, sabe? São planos ali com um prazo de 20 anos para pagar 80% de deságio, e eu acho que isso desequilibra um pouco o mercado, sabe? É um gosto muito amargo aos credores, e eu acho que foge da função social da recuperação judicial, que é o benefício da sociedade econômica, né? Acho que fica desequilibrado. Os credores acabam numa situação bem desfavorável. Agora, os credores extraconcursais, que são aqueles não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, esses credores, eles seguem a vida normal, né? Ele pode executar, pode entrar com arresto, tudo normalmente. Então, aí entra a dica, né? O credor que vem trabalhar com o agronegócio, o fomentador do agronegócio, tem que tomar bastante cuidado na forma de conceder a garantia, na forma de conceder o crédito, e escolher as melhores garantias para que possa ficar fora da recuperação judicial, que seja um credor extraconcursal, né? Muito legal. No segundo trimestre desse ano de 2024, os produtores rurais que atuam como pessoa jurídica registraram 121 solicitações de recuperação judicial, representa um aumento de 256% na comparação com o mesmo período do ano passado. Eu queria perguntar para o senhor como é que tipos de impacto que esse aumento traz para o setor do agronegócio. Um impacto, assim, relevante, né? Tá? Para esse ano, a gente já estima uma redução de crédito no agro, redução de investimentos, né? Tinha muitos fundos internacionais interessados no nosso agronegócio e fomentar essa atividade, e certamente ocorrerá um freio, né? Uma redução de investimento, crédito com juros mais elevados, isso sem dúvida alguma a gente vai encontrar, e restrição, né? Uma análise de crédito muito mais detalhada, como eu disse, né, na pergunta anterior, o fomentador do agronegócio cada vez mais vai exigir melhores garantias, né? Justamente para fugir desse pesadelo, né? Que é a recuperação judicial dentro do agro. Doutor Adalto, muitos são os assuntos que estão chegando no agro, né? E isso acaba provocando também uma mudança em vários setores da sociedade. E eu queria perguntar para o senhor, no setor jurídico também, as leis estão acompanhando essas mudanças? Tem alguma lei que já favorece assuntos como a recuperação judicial? Bom, na verdade, esse assunto é consequência das recentes, né, mudanças da lei. Se você, como eu disse, né, nas respostas anteriores, a lei de recuperação judicial alterou um artigo, deixando claro que o produtor rural ele tem condições de pedir a recuperação judicial. Tá? Isso está previsto em lei, então já é uma mudança na lei. Tá? Para que fosse feito esse equilíbrio na balança, também foram feitas mudanças na lei de CPR, por exemplo, em que o credor, o fomentador da atividade, ele consegue fugir da recuperação judicial tendo, por exemplo, uma CPR de operação de barter, né?
que é comum na atividade do agro. Barter é o escambo, né? Troca de insumos agrícolas por soja, por milho, por produto rural, né? Então, assim, a lei também mudou nesse sentido, a lei de CPR favoreceu aos fomentadores do agro. Outra mudança, né? Dentro da lei da própria CPR, que foi a lei do agro de 2020, deixou claro a possibilidade de obter alienação fiduciária de grãos. Alienação fiduciária é uma garantia em que o credor consegue fugir do problema da recuperação judicial. Quer dizer, a legislação vem sim acompanhando as necessidades do agro, tá? Isso a gente tem percebido e inclusive uma movimentação constante no poder legislativo, né, na tentativa de equilibrar e tentar trazer uma transparência e uma segurança jurídica maior para o setor.